Meus irmãos e irmãs, nós estamos no dia 15 de janeiro, segunda-feira. O Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista, os fariseus, estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos de fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, estamos no início de uma nova semana, novas oportunidades, sempre de podermos estar na presença do Senhor por meio da sua palavra. O Evangelho de hoje tem um evangelho com uma temática muito interessante. Sempre é bom nós voltarmos a essa temática do significado do jejum. O jejum que é a privação de alguma coisa. O jejum que já naquela época existia, na época de Jesus, na religião judaica. Nas religiões também diversas existe a prática do jejum. E até hoje também nós, como cristãos, podemos fazer jejum. Qual é o significado do jejum, meus irmãos e irmãs? Quando eu faço jejum, eu me privo de alguma coisa para que os meus sentidos possam, ao sentirem a necessidade que eu tenho, poder me fazer lembrar de alguma coisa. E aqui o jejum para nós tem dois significados. O primeiro, como nós nos sentimos quando nos privamos de alguma coisa, em solidariedade com muitas pessoas, por exemplo, que não têm o necessário para poder sobreviver. O jejum, portanto, do ponto de vista religioso, é uma espécie de solidariedade e comunhão com aqueles que também não têm. Por exemplo, o jejum que eu possa fazer, como eu quando morava em Roma, o seminário tinha um gesto muito bonito. O valor daquela refeição que eu não fazia era destinado à comissão de caridade do seminário, para que eles então pudessem fazer um gesto concreto de uma cesta básica ou de alguma coisa assim. E era colocada uma lista ali na portaria e muitos então aderiam a essa iniciativa. E tudo aquilo que era arrecadado com o valor daquela refeição, então era repassado para a comissão de caridade. Era uma forma, então, de poder entender o que significa o jejum. Me privar de alguma coisa em função do bem do outro, em solidariedade com o outro. A outra forma que eu tenho de jejum também é de poder sentir quando eu sou privado de alguma coisa. Nesse caso, por exemplo, com o pecado. Quando eu pratico o pecado na minha vida e vivo em pecado, eu tiro a graça de Deus do meu coração. E a graça de Deus, espiritualmente, para mim faz falta quando eu não a tenho na minha vida. Quando eu pratico o jejum, por exemplo, então eu me lembro da necessidade realmente que a graça de Deus pode preencher na minha vida. Por isso, então, meus irmãos e irmãs, que esse evangelho de hoje possa nos ajudar a poder também hoje pensar nesse significado do jejum. Nós estamos ainda no tempo comum, daqui a pouco iremos estar no tempo da quaresma, mas eu já pelo menos aproveito o evangelho de hoje para pensar o significado das tantas privações que nós estamos convidados a viver na nossa vida, para poder nos lembrar sempre dessa solidariedade que eu preciso ter com aqueles que também são privados e muitas vezes privados obrigatoriamente. E que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.